Boa tarde a todos, todos. É um prazer enorme estar aqui de novo, já nessa última tarde do 7º Conexões, aqui com o professor Estélio Marras. A gente pede licença para começar e para apresentar o professor que se propôs a fazer uma conversa conosco em torno do tema Troca e Participação na Era do Fim, revisão de conceitos à força dos constrangimentos ecológicos. Propondo-se a avaliar a pertinência dessas noções de troca e participação à força dos constrangimentos, das crises e dos desastres ecológicos ou ambientais que já vivenciamos e que tendem fortemente a crescer e alargar essas noções a fim de produzir um abalo do antropocentrismo ou excepcionalismo dos humanos em sua versão moderna. Trata-se de valer-se de uma certa antropologia para criticar outra certa antropologia, no momento em que proliferam as narrativas, incluindo as científicas sobre o fim do mundo ou deste mundo tal como o conhecemos. O professor Estélio fez graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia Social e doutorado em Antropologia Social pela USP. É professor e pesquisador em Antropologia do Instituto de Estudos Brasileiros, da USP. É pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios, da USP, coordenador do Laboratório Pós-Disciplinar de Estudos, também sediado na USP. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia da ciência e da tecnologia, antropologia da modernidade, antropologia da doença e da cura, antropologia da natureza, darwinismo, etnografia em laboratórios, pensamento social brasileiro, estudos pós-disciplinares. A gente queria agradecer muito a presença de vocês e agradecer muito ao professor por ter aceitado estar conosco e dizer que ele foi organizador do último REACT, a 6ª Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, que teve como tema Entre Viver, e que para nós foi um prazer imenso poder participar desse evento e, a partir desse contato, poder trazê-lo, chamá-lo para estar junto aqui. Nos interessa muito a presença do Estélio por a sua insistência em ser digno desse problema de estar junto, de entreviver, por buscar levar a sério o que pode um pensamento que habite o perigo de abrir-se às participações incertas e impensadas, às conexões móveis e vulneráveis. Obrigada, professor. Eu que agradeço, te agradeço muito, Suzana, Sebastião, pelo convite a esse seminário tão importante. Bom, uma boa tarde a todos, acho que falar um pouco mais alto, e dizer que é um prazer estar aqui entre amigos, né? Vejo, inclusive, pessoas tão importantes aí para a minha demarche, né? Então, Débora Danovski, o Max, o Valentim, o Renzo Tadei, então, acho que estou em muito boa companhia. Eu já logo começo, então, dizendo o seguinte: essa é uma apresentação que vai ser um pouco mais compacta em relação ao texto que eu vou oferecer depois para a publicação, né, da série do seminário. Então, eu tive que resumir algumas coisas para caber no tempo. A intuição dessa comunicação se dirige justamente a essas... a intuição de que as noções antropológicas de troca e participação merecem ser revistas como uma condição para compreendermos melhor os riscos e desafios postos pelos constrangimentos ditos ecológicos ou ambientais que se estampam fenomenológica e cientificamente diante da civilização moderna contemporânea. Essa intuição, essa é a ideia que eu queria desenvolver um pouco aqui, mas esse é um desenvolvimento inicial que eu pretendo dar prosseguimento numa eventual tese de livre docência a ser apresentado lá no meu instituto, que é o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, talvez em 2019, não sei. Então, aqui é um começo. Bom, acho que é claro que quando nós lançamos esse ou aquele modo de compreender
uma realidade, e por força dessa realidade, é quase de imediato que daí mesmo sobrevenham ou se insinuem direções que podem nos instruir a criar e renovar ações que, desde então, respondam e façam jus àquela elaboração de entendimento. Esses constrangimentos ecológicos, ambientais, incitam a proliferação de imaginações nada irrealistas de fim do mundo, tempo do fim, fim dos tempos, enfim, de uma era do fim. Eu tomo por constrangimento não simplesmente a colocação de limites intransponíveis ao pensamento e à ação, que assim tenderiam a produzir paralisias ou espantos improdutivos. Quase ao contrário, constrangimento, como tradução possível de contrainte, é a noção de que tanto se vale a filósofa da ciência Isabelle Stengers. E, como tal, se destina a aberturas criativas e não a fechamentos conformistas. Se eu entendo bem, Stengers introduz os contraintes de Gaia, a par da sua intrusão, para destacar as emergentes obrigações a respeitar e incorporar no curso dos processos que sempre envolvem agenciamentos heterogêneos, para falar com Deleuze e Guattari, ou possessão recíproca sob formas extremamente variadas de todos por cada um, para lembrar aqui a expressão de Gabriel Tarde, um autor que, aliás, vem sendo reconduzido à cidadania do pensamento, como já aparece na tese de doutorado de Deleuze, de 1988, e também Deleuze e Guattari, lá nos 1000 platôs. Então, eu acho que a tarefa atual de fazer a neomonadologia do Tarde, com a sua explosão da noção de social, comentar os constrangimentos ecológicos que vivemos, tal é o que já se pode flagrar na recuperação que Bruno Latour e Eduardo Vieira de Castro, para ficarmos apenas nesses dois grandes pensadores contemporâneos e do contemporâneo, fazem desse autor, o Tarde. Os contraintes de Stengers convidam, então, a tomar de mais considerações e exames um dado problema, mas que impedir, fazem impelir a conhecer e reconhecer sua potência de disparar modos de resistência e aliança que antes, ou até bem pouco tempo, eram pouco imaginadas e praticadas por aqueles que se viam presos às já antigas, embora ainda dominantes, ortodoxias, comumente estatais, mercadológicas, transcendentalistas e fundamentalistas do Ocidente moderno, e cuja gramática informava, e ainda informa em grande medida, toda a paleta crítica com a qual contávamos nós, isto é, os inconformados com os agravos de um modelo que supõe construir um mundo sob a condição de destruir, em escala e velocidade, muitos outros, incluindo mundos não humanos. E isso, ainda para me valer aqui por hora, e só por economia argumentativa, dessa suposta diferença substantiva entre humanos e não humanos. Pretendo já avançar o raciocínio de que essa diferença, longe de substantiva, responde apenas a um nível estratégico e situado de discurso ou enunciação, nível, claro, muitas vezes útil, mas perigoso se com ele se afirma uma diferença desde sempre, para sempre, incomensurável. Digamos, uma diferença diferenciada ao invés de uma diferença diferenciante, para falarmos novamente com o Tarde. Como naturalistas ou construtivistas, os modernos, assim, nos posicionamos quando discutimos as relações entre natureza e cultura, a propósito, por exemplo, de como pensar e praticar as relações com o ambiente. Via de regra, nós oscilamos em ocupar um dos dois polos, ou defender a conservação, tanto quanto possível, dos entes e seres naturais, ou a sua submissão como objetos passíveis, manipuláveis, não respondentes, aos nossos desígnios, isto é, aos desígnios predatórios capitalistas que a todos nós, em menor ou maior medida, nos constituem e enfeitiçam, nos entranham e engalfinham. Então a pergunta é, estaremos condenados a pender para uma ou outra coisa sem nunca poder povoar nosso pensamento e nossa prática com as ocorrências do entre? Mas se as graves respostas ambientais e ecológicas que os modernos ativam, já abalam a confiança que esses mesmos modernos nutríamos sobre nós mesmos, e essa é a tese do Latour, de 1991, do Jamais Somos Modernos,
e, portanto, abalando os valores caros de controle e conquista, dominação e emancipação, e caros os dois sentidos. Então, acho que é também razoável esperar e, sobretudo, trabalhar por isso, que a conservação da natureza ceda à conversação com a natureza, né? O monólogo ao diálogo. Porém, não mais um diálogo modernista oficioso, estou aqui pensando no Latour, a tese dele, né? Que esconde os trânsitos entre humanos e não humanos e, sobretudo, as consequências dessas composições. Penso que se há algo que nós não podemos deixar de aprender com a insurgência já incontornável dos constrangimentos ecológicos e ambientais que vemos mais e mais se firmarem diante de nós, no meio de nós e nos atravessando, tal diz respeito justamente a repensarmos e refazermos as relações, concepções e práticas entre o humano moderno e mundo. Essa tarefa implica, então, como eu vou sugerindo aqui, a alargar a noção de troca, que é uma noção fundamental em antropologia, né, e que põe o famoso princípio de reciprocidade como inaugural da própria vida social, tal como a gente tem classicamente em Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss. Mas encarar a Gaia, né, título de um dos livros do Latour, mais recentes, encarar a Gaia impõe suas exigências, como aqui talvez a mais imediatamente urgente requeira livrar-se do excepcionalismo humano, isto é, moderno, o seu especiesismo, seu antropocentrismo. Para isso, uma grande reviravolta ontológica pede passagem, né? Tal ponto que a própria noção de social aí se veja premida a também se alargar. E é quando, precisamente, as teses neomonadológicas do Gabriel Tarde, conforme recuperadas, sobretudo, por Latour, ganham uma alta relevância, não mais o social tautológico do Carmiano, mas sim, digamos, o social rizomático, que se compreende como associação entre seres ou entes os mais heterogêneos entre si, tal a vespa e a orquídea de Deleuze e Guattari, tal a antroposfera, agora visivelmente, tão perigosamente emaranhada, a atmosfera, a geosfera, a hidrosfera, a biosfera. Ora, então, esse emaranhamento faz ele mesmo um affordance, né, para lembrar o Gibson, ou uma exortação, um estímulo, uma incitação, um conselho, uma advertência, uma propiciação, que é a tradução de affordance pelo Otávio Velho, para o desafio conceitual e prático de revermos os modos intimamente relacionais de seres ou entes nesse cosmos em ruínas. Já que estamos bem longe de um cosmos grego definido por seu caráter harmônico e integrado, ordenado e regulado por leis. Mais próximos estamos do seu antônimo, o caos, sem que possamos prever ou controlar a organização que a cada vez emergirá desses estados instáveis e velozes de organização, estados selvagens, estreitamente coevos e conexos, isto é, respondentes aos esforços de domesticação generalizada que a modernidade, sobretudo a partir da expansão industrialista, impôs ao mundo. Ao tomarmos as ontologias por força dos constrangimentos ecológicos ambientais, segundo uma monadologia aberta, tal de Tarde, aí mesmo desponta a ocasião de responder pela exigência de um novo pacto cosmológico. E segue daí a minha segunda sugestão. Ora, diante dessa abertura forçada de seres e entes entre si, parece que somos levados a rever a pertinência das relações de continuidade ou participação entre eles, né, os seres e os entes, de modo que possamos flagrar o devir nas entidades, a abertura do ser, né, vespa e orquídea se pressupondo e se possuindo reciprocamente, assim como humano e mundo, organismo e ambiente, pessoas e coisas. Então, é uma aposta de que assim nós possamos reconectar troca e participação em resposta aos contrantes de Gaia. Eu me sirvo aqui da definição geral de participação, o professor Márcio Goldman, Curso sobre os Ombros de Lévi-Brou, avança. Então, ele diz, definindo participação, uma rede de ligações, interpenetrações e dependências de todos os seres e coisas do universo entre si. Tudo e todos estariam mergulhados numa espécie de
consubstancialidade universal que faria com que cada elemento estivesse, de modo misterioso, conectado a todos os demais. A síntese seria aí, a priori, isso que depois o Lévi-Strauss chama de orientação mística, né? E o mundo, uma espécie de organismo entrecortado de ligações recíprocas. Essa é a definição do Márcio Goldman. Então, parece que uma noção tomada, de modo geral, como positiva, que é a noção de troca, se arrisca a se tornar negativa se nós não a alargarmos para além dos humanos entre eles, ao passo que uma noção tomada, também de modo geral, como negativa, que é a noção de participação, em Lévi-Strauss, né, merece agora ganhar uma positividade se nós queremos bem responder às respostas ecológicas que nos constrangem. Ou dizer, sumariamente, que estaríamos agora diante de uma repentina fusão entre o contrato e o contato, né? Se é assim, o que faremos das consequências desse novo encontro? Então, como eu adiantei, o enorme trabalho de argumentar por uma revisão das noções de troca e participação só pode ter aqui, nessa comunicação, um arranque inicial, tudo ainda muito frágil, mas nada que impeça a tentativa dos primeiros passos, por imprudentes e vacilantes que sejam. Para falar de troca, eu vou me restringir a considerar apenas alguns autores clássicos, embora muito significativos, como Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss. Como ensina Deleuze, ou conforme dele apreendo, considerar é já enrabar os autores para que assim entrem em ressonância com as preocupações daqueles que retornam às obras deles, reativando-as. Portanto, não se trata nem bem de fazê-los dizer o que não disseram, e nem bem dizer que eles já disseram tudo, que essas duas faces de uma mesma moeda viciada. Então, é assim, por exemplo, nós podemos reconhecer a ecologia do pensamento de Lévi-Strauss, situando-a à sua época, antes de deslocá-la e com as devidas mediações para a nossa. Então, é reconhecer, enfim, que o destinatário dos seus escritos, né, do Lévi-Strauss, os problemas com que ele tinha que se haver, suas contendas, oponentes e aliados, eram bem outros em relação aos de hoje. Outras obrigações e exigências, para novamente falar com Stengers. Então, Lévi-Strauss se via na obrigação de ainda ter que demonstrar a inépcia tanto do evolucionismo social ainda prevalecente, quanto, já na primeira hora, da tautologia relativista, que aí se pretendia pôr como solução. E o fez, como sabemos, conciliando universalismo e particularismo, mas já os desfazendo como expressões absolutas, por via do seu estruturalismo. Então, acho que é mesmo razoável avançar a hipótese de que, respondendo ao seu tempo, Lévi-Strauss trabalhou tenazmente para afirmar a cultura daqueles que eram compreendidos como subculturais, se não mesmo desprovidos de cultura, ainda não emergidos a este reino do caracteristicamente humano. Seriam povos que, nessa chave evolucionista, ainda pertenceriam ao reino de uma natureza bruta e estúpida. Tanto Lévi-Strauss quanto antes dele Mauss, ambos parecem claramente ter assumido uma agenda bem própria das ciências sociais modernas, segundo a qual era preciso afirmar, rente aos mais variados materiais etnográficos, a falácia do indivíduo como unidade de análise, inclusive entre os modernos, ao tempo que afirmar a lógica do pensamento e das práticas dos ditos primitivos. Então, eu entendo que a noção de troca foi centralmente estratégica nessa dupla tarefa de, digamos, desnaturalizar o indivíduo e culturalizar o primitivo. É o próprio Mauss quem logo afirma que os povos polinésios, só para ficarmos nestes, eu cito, estão distantes em matéria de direito e economia do estado de natureza. Quer dizer, em larga medida, a realização dessas tarefas foi bem sucedida. A razão se alargou para bem além desse indivíduo autocentrado moderno, para além mesmo do logocentrismo aí enraizado, estancando assim a simples projeção desse modelo para a compreensão dos povos não ocidentais, que passaram desde então a ter reconhecido seus sistemas simbólicos, nessa expressão tão cara a Lévi-Strauss. Mas a tarefa, essa, requisitou o fatiamento do real em ordens, tal a ordem simbólica, que precisava, no momento de Lévi-Strauss, assumir alguma figuração de autonomia ou de descontinuidade com a ordem da natureza, para que assim se ensejasse, por exemplo, o reconhecimento dos direitos humanos dos povos estranhos ao Ocidente moderno.
era afirmar a ordem da cultura para se garantir a cidadania e a diferença. Mas tudo se passa como se hoje o jogo se reembaralhasse. E a natureza, antes depurada da cultura, retornasse na constituição da imagem, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Então, digamos, antes emancipadas da natureza, agora as imagens modernas de indivíduo e sociedade, aplicadas aqui e alhures, parecem claramente premidas por Gaia a se reingressarem na natureza e aí mesmo refazerem, como sugiro, as modalidades de troca e contrato a partir do contato e da participação cósmica. A aproximação entre os reinos, cujo distanciamento era preciso marcar, torna-se hoje, diante dos constrangimentos ecológicos e ambientais, algo estrategicamente pertinente, se não urgentemente necessário. Então, é quase repentino que o vício se torna virtude. Uma vez cumprida a tarefa histórica de alargar a razão a povos não ocidentais, no que a análise da noção de troca entre os primitivos e antigos prestou um papel decisivo, quer parecer que se trata agora de alargar a própria noção de troca, de modo que ela contemple a troca com não-humanos, já que vai ficando cada vez mais difícil pensar humanos e não-humanos sem considerar a continuidade ou as continuidades entre eles. Se o postulado levi-straussiano do inconsciente como mediador que põe em continuidade estrutural os mais diferentes povos se firmou como mais uma expressão de comensurabilidade entre mundos humanos que pareciam incomunicáveis ou pobremente comunicáveis, postulado esse que Levi-Strauss denominou como estrutura inata do espírito humano, hoje põe-se outro importante desafio diante de nós, que é o de estender o inconsciente estrutural também a não-humanos. Mas quem, senão o próprio Levi-Strauss, adiantava essa tarefa, quando, por exemplo, já no final dos Tristes Trópicos, escreveu que, eu cito, tal como o indivíduo não está só no grupo e cada sociedade não está só entre as outras, o homem não está só no universo. Fecha aspas. Então, é como se ele adivinhasse a perda de mundo que nós já vivemos nesse primeiro quartel do século XXI. Levi-Strauss terá vislumbrado o espraiamento desse inconsciente, desse meio de inteligibilidade, para o outrem não humano, para o mundo. É um projetar-se, ele diz, cito, aquém do pensamento e além da sociedade. Sigo citando esse trecho do Tristes Trópicos, Então, é um projetar-se, ele diz, aquém do pensamento e além da sociedade, na contemplação de um mineral mais belo que todas as nossas obras, no perfume mais sábio que os nossos livros, respirado no âmago de um lírio ou no piscar de olhos, cheio de paciência, serenidade e perdão recíproco, que o entendimento involuntário permite, por vezes, trocar com um gato. Ou seja, ora, aí onde ocorre esse entendimento involuntário na troca de olhares com um gato, aí onde o perfume aparece como mais sábio que os nossos livros, aí mesmo nós somos convidados, digo eu, a participar do mundo em regimes de troca aquém do pensamento e além da sociedade. Ou seja, estou compreendendo que o reconhecimento do contato participativo com o mundo nos conduz a reconhecer a urgência de se fundar e fundamentar um outro contrato com o mundo, quando esse mundo responde, como nunca antes, aos agravos que o capitaloceno, para falar com Dona Haraway, lhe impôs. A inteligibilidade a um só tempo afetiva e intelectual, que os constrangimentos ambientais e ecológicos nos forçam a encarar e fazer pensar, passa, sugiro, por esse sentimento e entendimento de participação ou consubstancialidade com o mundo. Se nós temos por onde reler Levi-Strauss e nele captar, digamos, uma atenção à van la lettre contra o antropocentrismo moderno, eu acho que o mesmo a gente pode fazer em relação à obra do Moço. Consideremos apenas o seu ensaio sobre a dádiva, cujo objeto, ele diz, são as formas arcaicas do contrato, incluindo aquelas formas do passado ocidental. A sua argumentação, como de resto, de toda uma tradição das ciências sociais, passa centralmente por mostrar
que essas trocas nunca se deram entre indivíduos, mas entre coletividades. Indivíduos são, ele diz, pessoas morais, né? E o que trocam excede em muito o que seriam coisas úteis economicamente, na expressão dele, né? Sendo o mercado apenas um dos momentos da troca. Então, de caráter voluntário aparente, essas trocas são rigorosamente obrigatórias. A famosa frase dele, né? A obrigação de dar é a essência do potlatch, ele diz, né? Então, a superioridade nessas festas, como a do potlatch, né? O prestígio ocorre pelo ato da doação e não por retenção, acúmulo. Então, por escala, velocidade e disposição filosófica, nem mesmo o caráter pedulário dos potlatchs, que acontecia lá no inverno festivo do noroeste americano, pode ser sobreposto ao caráter pedulário das sociedades modernas, né? Um e outro apresentam efeitos e consequências tão distintos entre si que um mesmo termo pedulário não pode obliterar. Então, há mecanismos contra-Estado, já estão bem caracterizados e descritos pela antropologia, correspondem também mecanismos contra o que nós denominamos de desigualdades econômicas. A inclinação contra o Estado corresponde outra contra o mercado. Diante dessa comparação, nós então podemos mesmo avançar a hipótese de que, entre nós, o pedulário conecta-se intimamente à concentração de recursos, ao passo que o contrário se dá entre os povos minoritários ou de matriz exterior ao Ocidente moderno. Cada modo de ater-se às coisas, de reter e dissipá-las, gera diferentes noções de liberdade. Daí que, bem ao contrário de nós, tal como nós podemos flagrar das etnografias clássicas, por exemplo, dos Guayaquil, dos Haida, dos Tlingit ou dos Tsimshian, da costa noroeste americana, a condição de homem livre depende da vinculação aos ciclos permanentes de prestações e contraprestações, de dar, receber e retribuir, ciclos que não respondem apenas ao desiderato humano, já que toda sorte de seres e entes, incluindo espíritos, os mais variados, aí agem moderando as transações contra a acumulação. Assim como o pedulário laica diferem substancialmente, o mesmo também se passa com os termos troca e venda. É o próprio Moço quem logo nota, ele diz, que as palavras troca e venda parecem mesmo ser estranhas aos Guayaquil. Ele diz, eu não encontro a palavra venda nos diversos glossários de Boas, Franz Boas, senão a propósito do leilão de um cobre. Mas esse leilão não é de modo nenhum uma venda, é uma espécie de aposta, né, de luta de generosidade. Fecha aspas. Então, tudo aí parece inverso em relação a nós. Muito do nosso mana, predominantemente, tem origem na retenção e acumulação de bens, enquanto, entre eles, só é lícito acumular para distribuir, sob regimes a um só tempo agonísticos e festivos, né? Depreende-se daí o tema, justamente, o tema indígena da moderação e da censura à mesquinhez. Certamente que lá e cá, a existência pragmática de coisas e pessoas se dá por participação. Eu chamo a atenção, contudo, para a inflexão na noção de participação que hoje nós vamos conhecendo, e por aí fundamentando uma crítica, a partir desses ditos constrangimentos ecológicos e ambientais crescentes. Entre nós, a concentração de recursos e riqueza, o consumismo pedulário de mercadorias, tudo isso ainda confere autoridade e prestígio. Mas, aos já tão conhecidos efeitos de desigualdade dessa concentração e desse dispêndio, somam-se agora os efeitos de degradação do ambiente e de toda sorte de ecologia. A imoralidade das trocas negativas entre os humanos modernos deságua na imoralidade das trocas negativas com o cosmos. O que Moço notou lá nas ilhas da Oceania não é diferente em tantas outras partes do mundo não ocidental moderno, como na doutrina moral hindu, observa aí o nosso autor, em que as coisas, elas mesmas, pedem para ser dadas. Na Índia, diz aí o nosso autor, Marcel Moço, eu cito, a terra, o alimento, tudo o que se dá, são, aliás, personificados. São seres vivos com os quais se dialoga e que participam do contrato. Eles querem ser dados. Fecha aspas. Então, são formas de transação
coletivas e antigas, de hindus a indígenas, essas formas apresentam, além de uma semelhante ojeriza à avareza, também o caráter, por variado que seja, de um cosmos animado, embora não homogêneo, né? Onde as coisas se mostram repletas de intencionalidade e cuja mobilização requer modos de atenção e cuidado que os modernos, tão atrelados à rizomática capitalista, estamos apenas aprendendo a reconhecer. As coisas, antes lá fora, antes, digamos, modernamente clivadas em sociais ou naturais, reingressam, por força do antropoceno, ou capitaloceno, nas composições as mais íntimas e centrais de nossa vida política, essa vida antes definida como exclusivamente concernente aos humanos, né? Política diria respeito apenas aos humanos. Mas hoje, por uma curiosa inversão, aliás, surpreendente para muitos, trata-se de tomar em conjunto isto que outrora foi preciso dissociar, digamos, nada mais de cultura sem natureza. E essa sobreposição nos aproxima agora daqueles que, por oposição, denominávamos como primitivos e arcaicos. Então, são sobretudo as civilizações, são sobretudo os civilizados, e de certo os mais civilizados entre os civilizados, que vamos sendo convocados, se não forçados, a pensar, sentir e praticar outros modos de participação e troca com um cosmos que se mostra respondente, animado, politicamente intruso e intimamente emaranhado aos nossos desígnios. É um cosmos cientificamente animado, porque é das próprias ciências, especialmente das ciências complexas, que emergem visões apocalípticas, as mais realistas, mas que ainda parecem não afetar ou devidamente instruir a realpolitik. Os ajustamentos postos em cenas por essa era do fim já tornariam apropriado, para falar com Stengers, o esforço de reativar o animismo entre nós. É um texto recente, pelo menos recentemente traduzido em português. Nesse texto ela diz que, cito só um pedaço, né? Contra a insistente paixão envenenada por desmembrar e desmistificar, o animismo afirma o que todos os agenciamentos exigem para não nos escravizar, que não estamos sozinhos no mundo. Então, se nós nos fiamos no argumento laturiano de que jamais somos modernos, então a troca e a participação com o cosmos se candidatam fortemente a sair da sua invisibilidade oficiosa, ganhar áreas oficiais, preocupações públicas, matters of concern. As coisas, tais as mercadorias, se mostram cada vez mais selvagemente causadoras. Elas se mostram, no vocabulário de Latour, não mais como meros intermediários das transações que seriam puramente humanas, mas mediadores de agenciamentos heterogêneos com o cosmos. Ora, diante dessas causações que põem em xeque o sucesso da domesticação generalizada do mundo, é a própria imagem do cosmos que reclama revisão e rebela-se contra a ordem harmoniosa regida por leis conhecíveis, né, que também aí se desestabilizam selvagemente. Então, como agora imaginar essa ordem num mundo que se mostra eivado de contaminações e modulações recíprocas entre as individuações que chamamos de agentes? Aos poucos, nós temos a chance, em plena história do fim, de desenvolvermos atenção, pudores e tabus em relação às coisas, quando vamos percebendo que já não podemos fazer qualquer coisa com as coisas, porque as suas consequências retornam a nós, nos interpelam e desnudam as próprias condições de possibilidade da vida. Então, acho que aqui nós já temos o suficiente para avançar a comparação entre nós e eles, segundo modos bem distintos de participação. Diante dos modernos, os outros aparecem como deliberadamente participacionistas, ao passo que entre nós, o naturalismo oficial serve-se do truque de estancar a participação oficiosa, aplicando-se mecanismos purificadores, essa é a tese do Latour, né? Destinados a garantir separações entre ordens ontológicas, ou seja, aqui a coisa, ali a pessoa, aqui o humano, ali o não humano, e assim por diante. Nos termos do Latour, a mistura oficiosa modernista entre seres ou agentes heterogêneos entre si, como os que ocorrem nas nossas experimentações laboratoriais, é permitida e mesmo promovida
em escala e velocidade, porque há previamente aquelas garantias constitucionais de purificação que visam justamente misturar sem tabu nenhum, sem pudor. Pode misturar que você não vai perder a sua humanidade e as coisas não vão virar gente. Mas, se nós vamos perdendo a confiança na modernidade, é porque nós vamos perdendo a confiança na eficácia dessas garantias purificadoras, né? Nós vamos perdendo confiança na eficácia dessas garantias purificadoras, já que, por todo lado, vamos vendo vazar tudo aquilo que a máquina de purificação, cada vez mais atulhada, pretendia reter. Esse vazamento é já um modo de nos apercebermos de que, também entre nós, os efeitos de participação vão se alargando, e muito perigosamente. É um ensejo, então, para cada vez mais fundarmos práticas e concepções que levem em consideração em cada um de nossos atos e hábitos, dos mais cotidianos aos menos banais, as consequências das misturas, a emergência de fenômenos cujo comportamento nenhuma garantia pode mais prever e controlar. Então, nós vamos nos dando conta de que essas misturas da produção modernista, já sem garantias, produzem ameaças gravíssimas demais para seguirem como oficiosas. E de que os modernos não estamos no controle. De que o mundo das relações não é inteiramente domesticável ou sem efeitos. E de que, enfim, para falar com Stengers, não estamos sozinhos no mundo, né? Como já tinha falado Lévi-Strauss também. Então, acho que é assim que nos parece franqueado hoje reler Moço e o material etnográfico de que ele se serviu para afirmar que a troca excede a relação entre pessoas, porque é o próprio espírito das coisas trocadas que força as trocas, né? Então, é levar a sério, tanto entre eles quanto entre nós, esse espírito das coisas. Isto é, suas ações, suas consequências, redes de participação que criam e põem em movimento. As coisas trocadas nos regimes de dádiva, analisados por Moço, ele diz, eu cito, jamais se separam completamente de quem as troca. A comunhão e a aliança que eles estabelecem são relativamente indissolúveis. Então, por aí, vemos que as noções de troca e participação se mostram indissociáveis no próprio pensamento do Moço. Mas não deixa de surpreender que, nos regimes da mercadoria, nós vivemos uma situação análoga, uma súbita simetria com aqueles que os resolutamente modernos julgávamos tão distantes de nós. Marcel Mauss assinala, ele diz, aspas, a permanência da influência das coisas trocadas, né, nas sociedades ditas primitivas ou arcaicas. Ora, notemos que entre os modernos e contra esse sentimento amplamente participativo que poderia nos conduzir ao entendimento de que coisas e seres se continuam e se correspondem, se modulam e produzem efeitos em cascata, entre nós modernos tem lugar a liberdade. Né? O indivíduo autônomo, autorreferente, desobrigado, já que aí as coisas trocadas não passariam de coisas, isto é, inertes e domesticáveis, substituíveis e impessoais, em si e independentes, não vinculadoras de moralidades, não respondentes. Contudo, as coisas mobilizadas tornam-se mobilizadoras, assumem figuração de causa, agem e permanecem, ao passo que antes eram tomadas apenas como efeito do que livremente se poderia fazer com elas. Então, eis que a uma reviravolta ecológica acompanha-se uma reviravolta ontológica, uma nutrindo e fundamentando a outra. O social vai sendo premido a abandonar sua suposta autonomia de vínculos e tendo que responder ao que seria não social. Então, vamos nos dando conta de que jamais os não humanos foram não sociais, quando visivelmente, tão perigosamente, esses não humanos, passam agora a se comportar como sujeitos e se intrometem na política. Uma reviravolta ontológica já expressa e sinaliza uma reviravolta epistemológica e política. Diriam os modernos, ainda muito confiantes de si,
isto é, da ordem cosmológica, que conforme a redesenha Latour, prevê ou permite total liberdade de manipulação e controle do mundo, garantida pela distinção purificadora entre o domínio da natureza e o domínio da sociedade. Então, diriam esses modernos ainda muito confiantes de si que não haveria espírito forçante nas coisas, incluindo aquelas de consumo mais cotidiano e banal. Passa-se pelas coisas sem que elas nos obriguem a nada. Mas o ponto é que já não pode ser assim. Não sem mais. Diante do encantamento ecológico, encantamento, inclusive, apocalíptico, do mais aparentemente inocente produto destinado ao consumo veloz e volumoso, diante, enfim, da sua pegada de carbono, seus rastros e efeitos no ambiente, enfim, toda sua cadeia, desde as origens até os descartes. Daí que seja tão difícil não tomar como imperativo de nosso tempo, desse tempo das catástrofes, conforme Stengers, um tempo que anuncia a barbárie por vir, o desafio de pensar e sentir a partir dessas vulnerabilidades que nos incitam a reintegrar partes, tal a parte ecológica, a parte ambiental, social, política, cultural, moral, econômica, etc., numa só rede contínua de participações. Então, acho que é difícil, a essa altura, já não tomarmos a parte como partícipe, vitalmente partícipe. Uma vez desestabilizado e comportando-se selvagemente, o cosmos passa a se apresentar como nunca deixou de ser, mas que só agora se torna escancaradamente explícito, isto é, como múltiplo e heterogêneo. E isso tanto nos diagnósticos dos problemas, quanto nas suas soluções mitigadoras, e assim nos conduzindo a conceber, praticar, a desenvolver mesmo atenção aos variados modos de reciprocidade, não mais apenas entre grupos humanos, entre si, não é? Mas com esse cosmos respondente, correspondente. Então, face às coisas que, como nunca antes, se mostram agora participantes, e participantes tanto no sentido antropológico, como eu estou reavivando aqui, antropológico ou filosófico, lembremos que Levi-Brun era filósofo, quanto, consequentemente, no sentido político de participação. Uma compreensão alargada das trocas parece se tornar mais que pertinente, já que emergencial. Pode-se mesmo demonstrar, talvez alguém já tenha feito isso, eu não pude ver, que esse contrato, essa troca que atravessa e sobrepõe domínios distintos, tal segundo a nossa distinção de domínios, aquilo, enfim, que Mose denomina de fato social total, explica-se pela, aspas, orientação mística dos primitivos. Estamos aqui falando com Levi-Brun, que é um contemporâneo e interlocutor do Mose e da Escola Sociológica Francesa, e cuja obra pode ser recuperada, digamos, num registro deleuziano menor, tal como faz o Márcio Goldman. E ele, que é o doutorado dele, se dedica a essa operação fina de trazer para o primeiro plano o caráter menor da obra de Levi-Brun, assim revelando-a muito mais complexa e interessante do que quer a Vulgata antropológica, tão negativa que se cristalizou em torno dessa obra e desse autor. Então, noções tão atacadas como a de pré-logismo primitivo, já repelida pelo próprio Mose na primeira hora, ganham, em Goldman, uma devida e justa matização. Aliás, notemos que quando agora temos a chance de nos flagrarmos como modernos, que nunca deixaram de ser modernos, de ser não modernos, assim, inflexionando sensivelmente a comparação entre nós e os outros, autores antes ritualmente exorcizados do pensamento, como Levi-Brun, ganham, no mesmo passo, uma nova pertinência. Mas, então, Goldman faz essa recuperação em registro menor, do Levi-Brun, lá para os seus propósitos, do doutorado dele, e eu tento aqui para recuperar essa noção para o propósito específico de restaurar a pertinência dessa noção de participação entre os modernos que se convertem em não modernos, conforme Latour, quando se veem forçados a pensar e sentir a partir dos constrangimentos ecológicos e ambientais que vivemos. Essa orientação mística seria predominantemente ligada ao sentimento, ainda conforme Levi-Brun, de participação, isto é, citando o próprio Levi-Brun e Goldman,
verdadeira simbiose mística entre todos os componentes do universo que se encontrariam em perpétua interação dinâmica, simbiose que nosso pensamento lógico não poderia conceber nitidamente sem desnaturar. Fecha aspas, do Lévi-Brul. Então, se trata da concepção de que nesses mundos outros, tudo se encontra em contato com tudo, seja de um modo latente ou manifesto, virtual ou atual, e sempre em conformidade ao concurso de circunstâncias, né, de cada situação. E que o correlato desse contato generalizado são modalidades de contrato social e cósmico muito distintos daqueles do Ocidente moderno, né, que se fundam na relação exclusiva dos humanos entre eles, sob a garantia pacificadora do Estado, essa entidade, de uma vez por todas, transcendente, e sob a condição de se excluir quaisquer outros entes e seres, como os animais, né, tal como aponta Hobbes no Leviatã. Ele diz, né, é impossível pactuar com os animais. Notemos ainda que o tema do contato aparece como central em estudos sobre magia, como no esboço de uma teoria geral da magia de 1904, do próprio Moço e do Henri Hubert. Que esse tema do contato e da participação vá desaguar no tema do contrato e da troca, que é o que Moço vai, esse tema do contrato e da troca é o que Moço vai desenvolver no ensaio sobre a dádiva, publicado só em 25, eis o que eu acho que poderia ser demonstrado. Ou seja, parece muito provável que o tratamento que Moço dá à troca não seria o mesmo se ele não tivesse em mente a tal orientação mística dos primitivos, né, a sua participação mágica com o mundo. Eu não vou poder aqui avançar e detalhar maiores argumentos sobre essa hipótese, já que, para os fins do que eu proponho refletir nessa comunicação, interessa, nesse momento, apenas destacar a imagem da mistura que instruiu a abordagem científica do começo do século XX e de que se valeu Moço para caracterizar tanto a magia quanto a forma e razão da troca nas sociedades arcaicas, que é o subtítulo desse ensaio sobre a dádiva. Eu acho que essa abordagem do Moço se fundamenta no fundo naturalista das ciências, que, por sua vez, produziu a imagem animista que caracterizaria os primitivos, né, digamos, os radicalmente outros. Entre os primitivos de Moço, ele diz, aspas, há, antes de tudo, mistura. É ele falando. Mistura de vínculos espirituais entre as coisas, que de certa forma são alma, e os indivíduos e grupos, que se tratam, de certo modo, como coisas. Fecha aspas. Então você vê que, ora o nosso autor, Moço, né, parece fazer o elogio das misturas, ora ele conclui pela, eu cito o próprio, aspas, incapacidade de primitivo abstrair e de dividir seus conceitos econômicos e jurídicos. Fecha aspas. Então, entre as sociedades ditas primitivas e entre as que também poderíamos chamar de arcaicas, estou citando Moço ainda, Moço afirma que aí tudo se mistura. É uma razão porque cria a expressão fatos ou fenômenos sociais totais que, ele diz, exprimem de uma só vez as mais diversas instituições, religiosas, jurídicas, morais, mas também econômicas, estéticas e de morfologia social. Então, esses fatos sociais são totais porque misturam, ele diz, multiplicidades de coisas em movimento. Quer dizer, nós temos a imagem de controle, daquele que fala sobre o outro, né, em operação, que é o parâmetro comparativo estável, que permite revelar uma certa imagem dos outros na exata medida em que revela uma certa imagem do conhecimento de tipo científico, como um conhecimento caracteristicamente separador, analítico do real. Então, deve estar clara a aplicação do ponto de vista dos modernos, separadores, purificadores de domínios, caracterizando os outros, que seriam misturadores, confusos, obscuros, e tendendo fortemente, no mesmo golpe, a reafirmar lá e cá o sociocentrismo antropológico dos humanos entre eles. Então, a propósito, diz Moço que, eu cito, nessas instituições e ideias, né, dos primitivos, certamente, mas também das antigas tradições do próprio Ocidente, como o próprio Moço não deixa de notar e analisar, eu continuo citando, confundem-se todo tipo de princípios que os vocabulários europeus, ao contrário, têm o maior cuidado de distinguir. Fecha aspas. Mas o ponto
é que o caráter separador, purificador dos modernos e do seu sócio-antropocentrismo sofrem hoje uma clara inflexão, de tal modo que tanto a imagem de si quanto a que se faz dos outros conhecem transformações importantes demais para não merecer nossa atenção. Então, lembremos, os modernos, a tomar pela caracterização do Latour, lá no Jamais Fomos Modernos, os modernos jamais o foram, isto é, jamais agiram apenas pelos mecanismos de separação, purificação, tendo esses mecanismos funcionado como garantia para se misturar tudo e qualquer coisa, veloz e proliferadamente, assim se livrando dos freios, isto é, dos tabus, dos pudores, das moderações, né, que, por sua vez, caracterizariam o regime daqueles outros, não modernos, clássicos da antropologia. Então, enquanto, estou seguindo, né, ainda o raciocínio do Latour, enquanto a máquina modernista de purificar não atolhasse e assim tornasse visíveis os perigos e as consequências das misturas, seguia garantida, não é, a distinção entre o domínio do social e o domínio do natural. Quer dizer, a hipótese laturiana sobre os modernos, cuja larga aceitação já ganha áreas de tese consensual, mostra que os modernos já não distinguimos com a devida confiança e tranquilidade o que é mesmo natural e o que é mesmo social nos fenômenos. Então, se é assim, é quase repentinamente que agora nós podemos nos aperceber de que nossos fatos também se revelam totais e que são tão sociais quanto naturais. Se não melhor, nem bem um, nem bem outro, eles se revelam fatos de associação, para falarmos com Gabriel Tarde, e em conformidade à recuperação que o Latour faz desse autor. Fatos, enfim, a um só tempo dados e construídos, segundo agenciamentos de seres e entes os mais heterogêneos entre si. Jamais fomos sociais, senão junto com os não-humanos, que julgávamos naturais, né? Julgávamos não sociais, pertencentes à realidade exterior da res extensa cartesiana. Então, sempre fomos misturadores, como todos os outros coletivos, conclui Latour, embora só agora possamos nos dar conta disso. Eu acho que os constrangimentos ecológicos e ambientais são os forçantes dessa tomada de consciência participativa. Por isso, o caráter total dos fatos sociais entre nós aparece hoje como extrapolando as instituições humanas, religiosas, econômicas, jurídicas, políticas, morais, etc., uma vez que essas instituições se revelam não como dos humanos e feito por eles, mas sim arranjos de composição com não-humanos. Ora, ali onde vinga a composição, não cabe mais a oposição substantiva entre dado e construído, construção e realidade, sujeito e objeto, natureza, sociedade, e mesmo humanos e não humanos. Essas oposições respondem pela imagem do ser, ao passo que as composições respondem pela imagem do devir, né? A diferença entre ser e devir, essa sim é substantiva. Claro que os constrangimentos da época de Mauss, digamos, os forçantes que dispararam seu motor intelectual, não são os mesmos que nós temos hoje à frente, e estão ao nosso lado e nos atravessando. Quer dizer, cada rol de constrangimentos acarreta modos próprios de pôr problemas e aventar soluções. Se o Mauss, como o Levi-Brun e tantos outros, concluíam que os primitivos, diferentemente de nós, confundiam por participação ou mistura objetos físicos e objetos morais, o não humano e o humano, eis que agora estamos, os modernos, diante de semelhantes, ainda que não idênticas, confusões e misturas, né? São essas considerações sobre pegada ecológica, rastreamento das cadeias de produção e consumo de coisas, incluindo plantas, animais, toda sorte de entes e seres, tornados mercadorias e commodities, né? São considerações de participação e correspondência, de comunidade e continuidade vital com as coisas. Então, é chamado para desenvolvermos atenção simultânea ao que fazemos com as coisas e ao que elas, em resposta, fazem conosco. Trocas que apenas aparentemente diriam respeito
aos humanos, fechando o seu ciclo entre eles, expandem-se para muito além dos desideratos econômicos autorreferentes. Como não reconhecer que as coisas ganham espírito, no sentido da redução monadológica tardiana, isto é, são espirituais porque agem, quando, ao rastreá-las, a essas coisas, nos damos conta das consequências das suas ações. Porque aí, onde as coisas se mostram cientificamente animadas, outros regimes de circulação delas, outros regimes de correspondências entre séries que se repercutem mutuamente, despontam como possíveis, mesmo sim prováveis em curto prazo, né, mas possíveis caminhos de resistência ao ritmo desenfreado do naturalismo oficial casado ao capitalismo e às tecnociências a seu serviço. Então, a velocidade e escala desse naturalismo comprometido com a domesticação e a conquista, com a produção e o controle, vai se opondo, ainda que aos poucos, o refreamento de um animismo de bases científicas, sobretudo gerado pelas ciências complexas, né, que são atentas às evoluções não lineares, de forte caráter imprevisível, mobilizando muitas e heterogêneas variáveis, trabalhando a partir e não a despeito do instável e mutante. Então, é uma atenção à repercussão em cadeia de séries entre séries, que assim evoluem por modulação de umas em relação a outras, quando essa atenção se volta não bem aos entes ou seres eles mesmos, digamos, seus atributos, propriedades, substâncias, mas as ações que emergem das suas relações, suas composições. Então, uma atenção, enfim, ao a cada vez, e não ao de uma vez por todas dos fenômenos. Essa oposição, a cada vez e de uma vez por todas, aparece com frequência no livro da Stengese e do Prigogine, não é? A Nova Aliança, Metamorfose da Ciência, de 1979. Então, é daí a grande relevância que as ciências complexas alcançam no exame, não das propriedades das coisas, mas das propriedades emergentes, para falarmos com os biólogos, né, que elas apresentam a nós, se recuamos um pouco que seja, em relação à abordagem científica clássica, tão fundamentada no essencialismo, né, nas esseidades, no caráter já definitivamente individuado de tudo que existe. Intransitivo e identitário, o ser é ou isso ou aquilo, tudo ou nada, bororo ou arara. Né? Já o ter, na sugestão forte do Tarde, aponta para o trânsito e a diferença, que não cessa de se diferenciar no curso dos fenômenos e processos generalizadamente animados das possessões recíprocas que as mônadas, tendo-se umas às outras, interpenetrando-se sem garantias prévias de harmonia ou qualquer regência transcendental dada, experimentam nas suas relações imanentes, né? Sejam essas domesticadas, como nos laboratórios científicos, ou selvagens. Então, é bastante repentina a simetrização entre os outros e os modernos, mas os modernos que já começam a aparecer como não modernos para si mesmos, em relação às coisas, isto é, em relação às relações entre coisas e pessoas. Tanto entre nós quanto entre os outros, situam-se as coisas, ou antes, a força imanente às coisas, nessa expressão do Moço, para quem essa força, traduzida na categoria nativa de Hall, instrui os regimes de relação de troca entre as pessoas por meio das dádivas, conforme se pode até mesmo reconhecer, diz Moço, nos nossos direitos atuais. Então, nós temos ainda em Moço que a força das coisas se confunde com a força da troca, e que aí também se confunde o caráter gratuito e obrigatório, ascendente tanto no bem quanto na sua transação, e que essa força faz, cito novamente Moço, parentesco entre essas sociedades distantes e as nossas. Então, vamos dizer, Hall e Mana se acompanham, né? Se correspondem, isto é, se respondem mutualmente. Ao se lançar à tarefa de definir, junto aos seus materiais etnográficos, né, o Hall, esse espírito das coisas dadas que acompanha os objetos, o Moço parece apontar para o caráter secular dessa definição. Aqui dirá respeito, o Hall, ao detentor das coisas. Ele diz, o Hall acompanha todo o detentor. Ali dirá respeito às coisas elas mesmas.
ele diz, o Hall é realmente nativo e, como tal, ele quer voltar ao lugar do seu nascimento, ao santuário da floresta e do clã e ao proprietário. E acolá, diria respeito a uma força que atravessa humanos e não humanos. Mas sobressai o fato de que é da circulação mesma entre paisagens humanas e não humanas que emerge esse espírito, como as dádivas taonga entre os Maori. Pois o taonga, diz Moço, é animado pelo hall de sua floresta, do seu território, do seu chão. Os bens taonga, ele segue, parecem ser dotados de individualidade e têm nomes. Ora, então, essa circulação atesta cabalmente não apenas que a coisa dada não é uma coisa inerte, como diz Moço, mas ainda, e para voltar aos propósitos do que interessa destacar aqui, o caráter de continuidade, consubstancialidade, contaminação, vínculo, participação entre coisas e pessoas. Então, nós podemos compreender a dificuldade em se definir de uma vez por todas algo cuja existência depende do rompimento de fronteiras ontológicas, isto é, ontologias e fronteiras assim concebidas pelo Ocidente moderno. Mas, então, o seu caráter intrinsecamente relacional, essa força é ela mesma emergente, não estando nem bem no humano e nem bem na coisa, mas no que surge a cada vez desse contato. É daí que, pelos efeitos e consequências desse contato, explicitamente evidentes, quando nos voltamos a uma Gaia respondente, um novo contrato, como vou sugerindo, e inspirado nos autores, tão social quanto natural, abre-se como possível entre nós. Se a troca entre pessoas, qualquer que seja a paisagem etnográfica em que se inscrevam, nunca se deu senão pela mediação ativa das coisas, o ponto hoje para os modernos é a transfiguração ecológica dessa mediação, né? Se essas relações de troca nunca foram apenas entre humanos, elas agora assumem um protagonismo nas nossas vidas, como na vida em geral. E é claro que essa nova figuração das coisas, essa nova força imanente a elas, apenas se explica pela conversão da coisa em mercadoria, né, de seres e entes em commodities. Num ambiente, isto é, o mercado, que as produzem em alta velocidade e escala para o consumo não menos veloz e generalizável. Então, é como se agora o eco de economia se rebelasse contra a invisibilidade a que foi destinada pela lógica do mercado. Ou como se essa lógica passasse a conhecer limites intransponíveis, que são os limites de exaustão planetária, disso que denominamos tão inapropriadamente de recursos. Então, a já velha e bem conhecida degradação social que essa lógica de mercado produziu o mundo afora, especialmente em regimes de baixo controle e baixa regulamentação de Estado e mesmo de entidades civis, soma-se agora a degradação sem precedentes da natureza que essa mesma produção pôs em marcha. Remeter uma a outra, pensar e agir a partir dessas duas vulnerabilidades crescentes, são operações que se tornarão obrigatórias tanto para resistirmos a tais mazelas, quanto para avisarmos outras utopias. Por exemplo, o que pode ser a retomada da luta por reformas agrárias? Quando nessa luta passa a ser fator de suma importância a promoção conjunta da sociodiversidade e da biodiversidade, uma já dependente da outra. A reunião dessas duas debilidades acumula chances de tornar uma e outra menos débeis, uma vez que uma e outra aí se revelam, a bem da verdade, uma só. Se houvesse uma só plataforma de resistência e esperança em que se agarrar, eu diria que seria essa, a de fazer corresponder justiça social e justiça ambiental, mostrar que uma se amalgama à outra nessa era do fim, fazer com que uma e outra respondam em uníssono e, claro, segundo as mais diversas e criativas maneiras. Eu vou precisar pular um pouco mais, porque meu tempo está acabando, mas há um momento em que o Moço diz o seguinte, eu cito, inventaram, né, os gregos, semitas, gregos e romanos inventaram a distinção dos direitos pessoais e dos direitos reais. Separaram a venda da dádiva e da troca, isolaram a obrigação moral e o contrato e, sobretudo, conceberam a diferença entre ritos, direitos e interesses. Foram eles que, por uma verdadeira, grande e venerável revolução, ultrapassaram uma moralidade envelhecida e uma economia da dádiva demasiado incerta, demasiado dispendiosa e suntuária,
suntuária atulhada de considerações de pessoas, incompatível com o desenvolvimento do mercado, do comércio e da produção, e, no fundo, na época, antieconômica, fecha aspas. Quer dizer, eu acho que nesse trecho do moço, ele não poderia ser mais exato quanto ao rompimento das correspondências entre pessoas e coisas na própria tradição ocidental. Então, nós temos aí um moço que agora se mostra claramente um entusiasta dessa venerável revolução do Ocidente, moderno, finalmente livre dessa economia da dádiva, tão, ele diz, repito, atulhada de considerações de pessoas, né? Claro que nós não devemos censurar o moço por isso, já que ele, quando escreve no primeiro quartel do século XX, ainda não eram devidamente visíveis os efeitos dessas não correspondências, dessas separações e purificações entre coisas e pessoas que produziram, conforme ensina Latour, misturas sem controle e altamente ameaçadoras de toda forma de vida. Mas hoje, no primeiro quartel do século XXI, atolhada, como dito, se mostra a máquina moderna de purificação do real, né? Tese do Latour, né? O desenvolvimento levando à barbárie, diz Stengers, né? A liberdade minada pelas exigências de vínculo ecológico por todo tipo de seres e entes que não mais aparecem como nos rodeando, mas sim nos atravessando e nos constituindo mais intimamente, tal como, aliás, sempre foi, mas que só agora, mais do que nunca, podemos perceber. A moral... Espera aí, meus amigos. Moço já bem notava que, ele diz, vivemos em sociedades que distinguem fortemente as pessoas e as coisas, fecha aspas. Mas e agora, quando essas distinções já perdem a sua nitidez por força dos constrangimentos ambientais e ecológicos, que nos conduzem justamente a repensar a relação entre coisas e pessoas, considerando-as em continuidade e participação? Então, a uma reviravolta ecológica corresponde também uma reviravolta ontológica, sobre a qual se debruça parte importante do pensamento contemporâneo da filosofia à antropologia. Constrangimentos ecológicos e ambientais conduzem a constrangimentos epistemológicos. Por embrionária, minoritária e variável que seja, nós já temos claros sinais de uma percepção que vai se generalizando entre nós, segundo a qual qualquer movimento de coisas e pessoas gera consequências de sensível impacto nas mais diferentes esferas, orgânicas e não orgânicas, que respondem pela manutenção da vida. É uma percepção que nos força a pensar em rede, a encarar as esferas como reciprocamente interpenetrantes e abertas, né? É a neomonadologia do Tarde, que, aliás, nós podemos ver hoje também na obra do Peter Sloterdijk, né? E nos leva, então, a enxergar, enfim, as coisas não como encerradas em si mesmos, mas como relações que as originaram e que seguirão adiante em suas consequências. As coisas nos levam às pessoas e vice-versa, ambas se pressupondo reciprocamente e inexoravelmente. Digamos, a ontogênese de coisas e a ontogênese de pessoas se confundem do início ao fim. Encarar essa participação no sentido antropológico menos usual pode nos levar a produzir uma outra participação no sentido político mais usual. E eu me pergunto, onde, se não aí mesmo, refundar utopias, né? Então, quando agora essa participação coisas-pessoas passa a se inscrever, como eu vou sugerir, no coração dos graves e progressivos problemas ecológicos ambientais disparados pelos avanços da modernidade, também passa a se insinuar, mesmo que de modo ainda pífio, a emergência de regimes de pudor, tabus e perigos nas transações. A noção moderna de liberdade, tal como realizada, por exemplo, no mercado, e noção que diria respeito a livrar-se dos vínculos do passado, né, daqueles que seriam próprios das sociedades primitivas e arcaicas, temerosas essas sociedades em relação às coisas, essa noção agora se vê premida, não sem muita reação e contrariedade, a abandonar o ideal do indivíduo livre e autônomo,
tendo que revincular-se às coisas, né, esse indivíduo, seus tabus, pudores e perigos, também suas maldições, uma vez que se vê diante da, digamos, ameaçadora força ecológica e ambiental das coisas mobilizadas pelas pessoas, cuja ação e evolução guardam largas margens de imprevisibilidade. Então, do ponto de vista do conhecimento científico, como dito, estamos aí em pleno terreno das ciências complexas. Então, vai ser surpreendente para muitos que o Hall, o espírito das coisas, quando em movimento, antes expulso pela porta de trás, agora retorne por todas as janelas, todos os vãos e desvãos dos domos da modernidade. Esse retorno nos constrange a conceber correlatos do Hall entre nós, transcendências que efluem da imanência de nossas ações e diante das quais vai ficando impossível recusar respostas. Então, entre aqueles para quem já soou o alarme do mundo em progressiva ruína, as exigências do Hall ecológico, se eu posso dizer assim, ou esse espírito que se instala entre pessoas e coisas, põe em marcha a obrigação de se acompanhar com mais responsabilidade o ciclo das mercadorias ao longo desse, digamos, cula ecológico que faz o natural e o social entrarem em colapso. É como se nesse momento, à beira do abismo, nós reencontrássemos a participação, seus medos e terrores, dos quais nos julgávamos livres, mas também reencontrando aí mesmo novas aberturas para esperanças e resistências, outro mundo possível, outra política, outros sonhos, né? Para falar com Stengers. Nesse mesmo momento, era do fim, as palavras de um xamã Yanomami, me refiro ao Davi Copenau e Bruce Albert, né, ao livro deles, né? Mas as palavras do Davi nos chegam como ensinamentos sobre nós mesmos e sobre o mundo que insistimos em destruir. Nós, isto é, nossos agenciamentos com as coisas. A intrusão de Gaia revela um mundo partícipe demais, incômodo demais para os cânones modernos. Eu não estou afirmando que eles, os ditos outros, estariam agora ou desde sempre veiculando uma teoria ou consciência ecológica, mas sim que os seus regimes podem aparecer desse modo ecológico para nós hoje, isto é, como desacelerados, instruídos pela moderação, plenos de lições, tais as ameríndias, sobre como trocar com o cosmos, se o cosmos é reconhecido como animado e, como tal, eivado de intencionalidades, vínculos, participações, consequências. Agora, o medo indígena torna-se compatível com o medo moderno contemporâneo, aonde há, por assim dizer, animismo oficializado, tal como aparece em contraste aos modernos, a circulação de pessoas e coisas se recobre de pudores e tabus, moderações e perigos, respeito e responsabilidade. E claro que ali onde há atenção a restrições, só pode ser outra a noção de liberdade. É quando nós vamos, enfim, nos dando conta de que essa noção de liberdade sempre significou tornar cativos, não apenas outros humanos, mas também, numa só laçada, os não-humanos. Talvez seja inesperado que, nesse mesmo movimento, também nós vamos nos apercebendo como cativos das coisas. E muitos dentre nós nos desesperamos perante o chamado ecológico ambiental, por revermos essas relações. Desespero por não conseguir conceber alternativas à fruição da vida fora do mundo material ou imaterial, convertido em valor monetário. Capitalismo ou barbárie, eis a alternativa infernal, estou falando agora com Stengers e Pinheiro, essa expressão é deles, que mina essa alternativa, mina a imaginação, mas que já vai minando a si mesma, porque a aposta no capitalismo, que responde por epítetos como desenvolvimento, crescimento, expansão da indústria, do consumo, etc., não apenas já não consegue se firmar nas antípodas da barbárie, mas se mostra cada vez mais conduzindo-se a ela. Então, a pergunta é, será que a utopia liberal só chegará ao fim quando o mundo findar? Então, se a comparação entre eles e nós começa a ganhar áreas de comensurabilidade, no nível da participação ineliminável com as coisas, permanece ainda incomensurável, e o problema é mesmo de medida,
o que eles e nós fazemos com essa participação e até onde se vai com ela. São dois modos, dois tipos polares muito distintos de seguir e devotar atenção a essas cadeias de causação distribuída e seus efeitos. Então, tentar descansar no adjetivo sustentável acoplado a capitalismo não passa de uma vã panaceia que só faz mal esconder a contradição em termos da expressão capitalismo sustentável. As dificuldades em encarar essas cadeias, da origem ao fim, é prova da feitiçaria capitalista, Stengers e Pinheiro de novo, que bem se pode definir por seu caráter refratário às concepções e práticas de desenfeitiçamento e resistência. Quem e quantos de nós estaremos realmente dispostos a rever, por exemplo, o alcance da liberdade humana, isto é, ocidental moderna, pela revinculação ecológica e ambiental às coisas, às mercadorias, aos não-humanos, ao mundo? Essas relações vinculantes assim emergem no mundo que se revela enovelado, feito de redes de conexão virtualmente infinitas, que a situação ambiental e ecológica do presente e do futuro coloca mais e mais. Então, com a ajuda... Acabou, né? 1 minuto. Não, imagina, eu aqui. Bom, acho que... Uma página a mais, Suzana. Você acha que, face aos crescentes fenômenos de instabilidade e imprevisibilidade que as crises climáticas, elas, por exemplo, põem em curso, eis que a magia vai, também ela, se tornando particularmente pertinente ali onde, geralmente, ela se encontrava expulsa ou destituída de qualquer razão. É que pensar e sentir a partir do ubíquo, do anormal e do desconhecido, são disposições que magia e mágicos sempre souberam experimentar, se não, sobretudo, as magas ou feiticeiras, já que as mulheres acumulam experiência histórica, tão afetiva quanto cognitiva, de situar a realidade a partir das margens. Então, se trata de um cultivo de uma atenção ao perigo dos contatos, que hoje pode nos ensinar e convidar a recuar em relação às pretensões conquistadoras e controladoras, tão próprias do fundamentalismo modernista, praticado seja em solo ocidental ou alhures, que, aliás, se vangloria em subjugar tudo e todos em nome da domesticação e do lucro, como se produção e desenvolvimento, essas palavras de ouro do nosso espírito, nunca pudessem se dar por vias menos irresponsáveis. Como seja, diante dos fenômenos complexos, como as mudanças climáticas, sobre as quais se debruçam as ciências justamente denominadas complexas, meteorologia, por exemplo, eis que essas ciências se reaproximam do conhecimento e dos ritos ditos mágicos, à medida em que ambos os modos ideais, ambos que são múltiplos, evidentemente, lidam com propriedades que emergem dos contatos, contatos simpáticos e antipáticos de elementos que se ultrapassam a si mesmos nas relações participativas que travam no mundo. Então, acho que não é casual que magias e bruxas, como as atividades Starhawk, que é essa bruxa eco, anaco, feminista e altermundialista, que, aliás, tanto interessou a Stengers, que essa cientista da complexidade, hoje voltem a se insinuar, por minoritários que sejam, mas com um recurso estratégico para a tarefa de reeducação dos sentidos num mundo que progressivamente perde sentido. Essa tarefa, que é tão mental quanto sentimental, passa pelo desenvolvimento de novas atenções e cuidados em relação aos contatos. Resistir aos perigos dos contatos irresponsáveis passa, por sua vez, por valer-se dos próprios contatos para modificar os contratos com o mundo. Fundar outros contatos para fundamentar outros contratos é uma tarefa prevista, digamos, no mantra feiticeiro que Starhawk ajuda a espalhar aos 4 ventos, como no verso: ela muda tudo o que ela toca, tudo o que ela toca muda. Ou dizer, ali onde se toca, ali mesmo outras modalidades de troca podem despertar. Eu quero terminar voltando a Levi-Strauss. É bem sabido que o autor das mitológicas ataca, ele diz, aspas, as noções ocidentais como o animismo, o mito e participação. Noções que para ele, Levi-Strauss, operavam como prova da dificuldade
primitiva em se descontinuar da natureza. De fato, o seu estruturalismo, né, do Lévi-Strauss, retirou os primitivos desse continuismo ingênuo e refez a própria noção de mito, positivando. Mas a execração do Lévi-Strauss em relação ao animismo, a execração do animismo e da participação, assim permaneceu, com um chave maior, digamos, no seu pensamento, tal como um pré-requisito para livrar os primitivos, que, aliás, jamais o foram, já que os modernos também sempre foram não modernos, daquela imagem moderna que escalona o pensamento desses outros em, diz Lévi-Strauss, pretensos estágios arcaicos ou semi-arcaicos da evolução do espírito humano. Então, para Lévi-Strauss, animismo e participação parecem enviar diretamente, ele diz, cito, a noções mágicas ou afetivas cuja intervenção nos parece residual, fecha aspas. Então, tratava-se ali para Lévi-Strauss, de afastar, se não exorcizar essas imagens, tudo muito compreensível, para os constrangimentos que, à sua época, disparavam as linhas de força que orientaram a obra desse autor magno do pensamento ocidental, quando esse pensamento se deixa afetar pelos outros. Mas, salvo engano, os constrangimentos ecológicos e ambientais que vivemos reclamam outras linhas de força que os abordem. Eu, de minha parte, quis apenas indicar aqui que, no âmago dessas novas abordagens, as noções de razão, troca e contrato parecem requerer um alargamento ainda maior do que o já consolidado pela antropologia. No mesmo passo, eu quis indicar a pertinência renovada do animismo e da participação, tanto entre eles quanto simetricamente entre nós, mas não mais como mistificação que dissesse respeito ao puro domínio do afetivo, não mais o contrário de racionalidade e maturidade cognitiva, não mais erro ou dificuldade de operar distinções. Ora, no ato mesmo em que reconhecemos redes de participação entre humano e mundo, inclusive pela exploração científica dos fenômenos irredutivelmente complexos, tais os que estão na base das investigações ligadas às ciências ecológicas e ambientais, nós somos conduzidos a também reconhecer que a noção que foi normalmente oposta à de participação, que é a de contradição, né? famoso, como dizem os franceses, né? Bororô ou arará, né? Bororo ou arara. Está lá no Lévi-Strauss, e antes dele, e isso continuou sendo discutido até hoje na literatura antropológica, né? Então, eles eram participacionistas, porque o Bororo diz que é arara. Mas ele é Bororo ou arara? Então, são participacionistas porque não reconhecem a contradição. Mas, essa noção de participação, como eu disse, tradicionalmente oposta à de contradição, não tem nada de universal ou generalizável, mas, ao contrário, aí mesmo tem seus compromissos ontológicos e epistemológicos desnudados, né? Compromissos com o já individuado, com a identidade, com a constância e não a inconstância, digamos, com o mármore e não com a murta, para falar com Viveiros de Castro. Enfim, com a diferença diferenciada, de novo, tarde, e não com a diferença diferenciante, né? Tarde ainda. Essa diferença diferenciante que já pressupõe, salvo engano, o caráter eminentemente participativo do real. De novo, a frase do Tarde, né? Possessão recíproca sob formas extremamente variadas de todos por cada um. Então, se algo de muito racionalista, se não logocêntrico e até mesmo antropocêntrico, informou o tão justificado esforço estruturalista de Lévi-Strauss à sua época, é, contudo, nesse mesmo grande autor que nós podemos hoje flagrar as estruturas distribuídas no mundo, umas participando das outras, né? Sim, participação estruturalista, tal como os índios sempre souberam pensar e sentir. Razão porque as suas lições indígenas se tornam ensinamentos de ponta a ponta para a reforma de um humanismo que o perspectivismo ameríndio, também ele mostrou estar distribuído no mundo. São lições de respeito, pudor e moderação, de difícil escuta para o velho humanismo. Mas vem chegando o tempo, bem antes do que se poderia prever, que querer ou não escutá-las não vai ser mais uma opção. Esse tempo de catástrofes generalizadas, tão sociais quanto naturais, já que uma nunca vai sem a outra, tal como sempre aconteceu, mas que só agora se reúnem as chances de assim percebermos, esse tempo parece ter sido pressentido por Lévi-Strauss,
como nos lampejos, digamos, ambientalistas e ecologistas, avant la lettre, do autor. Porque não é outra coisa que nós podemos perfeitamente recolher no último parágrafo de A Origem dos Modos à Mesa. Eu leio esse parágrafo e com ele termino. Então, diz Lévi-Strauss: quando proclamam, ao contrário, que o inferno somos nós, os povos selvagens dão uma lição de modéstia que gostaríamos de nos crer ainda capazes de escutar. Neste século, século XX, em que o homem teima em destruir inumeráveis formas de vida, depois de tantas sociedades cuja riqueza e diversidade constituíam desde tempos imemoriais seu maior patrimônio, nunca, com certeza, nunca foi mais necessário dizer, como o fazem os mitos, que um humanismo bem ordenado não começa por si mesmo. Coloca o mundo antes da vida, a vida antes do homem, o respeito pelos outros seres antes do amor próprio. E que mesmo uma estadia de 1 ou 2 milhões de anos nesta Terra, já que, de todo modo, há um dia de acabar, não pode servir de desculpa para uma espécie qualquer, nem a nossa, dela se apropriar como coisa e se comportar sem pudor ou moderação. É isso, desculpa.